cidades e a passagem do tempo. História, capítulo 11. O passado nos ajuda a compreender o contexto histórico o qual estamos vivendo no momento. Nós iremos relembrar sobre a permanência do passado nas cidades. Como, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela preserva grande parte do seu patrimônio arquitetônico. Os templos católicos representam a forte religiosidade trazida pelos portugueses durante o período colonial. E quando se falava em construir uma pequena vila ou um arraial, logo era construída uma capela bem no centro do povoado. Eu acredito que você já teve a oportunidade de observar alguma igreja antiga no centro da sua cidade ou, quem sabe, em outros municípios brasileiros. Isso mesmo. As construções antigas, em especial as igrejas antigas, elas se misturam ao cenário moderno que nós vivemos. Veja essas imagens. Você observa as imagens, principalmente da catedral, que está bem centralizada, e ao seu redor nós temos prédios modernos, igualmente a esta imagem. Essas construções, voltadas para a cultura religiosa, são uma forte expressão da permanência do passado. Sim, a permanência do passado em nossas cidades. Vamos falar das transformações nas cidades. No início do século XX, muitas pessoas migraram do interior para a cidade, em busca de trabalho, de moradia e de liberdade. Muitos nem sempre conseguiam encontrar um trabalho com salário suficiente para custear uma boa moradia, uma boa alimentação, e devido à falta de recursos, muitas famílias se aglomeravam em locais de moradias populares com péssimas condições de higiene. Você pode observar esta imagem aqui, que era exatamente o estilo de moradia que eles estavam vivendo. Uma moradia em péssimas condições que se chamava cortiço. Devido a essas condições, doenças como febre amarela, varíola, sarampo, desinteria, difteria, tuberculose, peste bubônica se propagaram e muitas pessoas morreram. Sabe? Por isso, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser chamada de Cidade da Morte. Ainda pensando em transformações nas cidades, o processo de modernização e desenvolvimento de algumas cidades brasileiras foi influenciado em grande parte pelas cidades europeias. Em especial, Paris, a capital da França, era o principal modelo urbano daquela época. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a passar por transformações. Francisco Pereira Passos foi o prefeito que decidiu modernizar e higienizar a cidade do Rio de Janeiro, realizando uma grande reforma. As reformas aconteceram e também a exclusão dos mais pobres. Com as reformas, a população mais pobre da cidade do Rio de Janeiro teve que procurar outro lugar para morar. Muitos foram para os morros. Veja esta imagem aqui. A primeira imagem é o Morro do Pinto, no ano de 1912. Observe a estrutura, observe as construções. Agora, nessa imagem, nós temos aqui o mesmo morro, só que atualmente. Veja como a população que mora nesta região aumentou e a estrutura das casas estão diferentes. Agora é a sua vez. Responda verdadeiro ou falso para as afirmações. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, preserva grande parte do seu patrimônio arquitetônico. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Quando se formava uma pequena vila ou um arraial,
uma praça era construída no centro do povoado. Verdadeiro ou falso? Falso! Era construída uma capela bem no centro do povoado. Os templos católicos representam a forte religiosidade trazida pelos portugueses ao Brasil durante o período colonial. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. As construções voltadas para a cultura religiosa são uma forte expressão da permanência do passado em nossas cidades. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Devido às péssimas condições de higiene, muitas pessoas ficaram doentes e morreram. Por isso, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser chamada de Cortisol. Verdadeiro ou falso? Falso. Sabe por quê? Porque ela foi chamada de Cidade da Morte. As doenças que se propagaram rapidamente pelo Rio de Janeiro, com elevados índices de óbitos nos cortiços, foram febre amarela, varíola, sarampo, disenteria, difteria, tuberculose e peste bubônica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quero te desejar bons estudos! Um beijo e até a próxima aula!